E se alguém perguntar, diga que já comeu. E não ouse levantar esses olhos do chão quando ele passar pela porta. A sua insignificância é a única virtude que lhe resta. A voz de Dona Ofélia não precisava ser alta. Era baixa, fria, cortante, como o vento que atravessava as frestas daquela cozinha enorme da fazenda Trindade. Entendeu bem, menina? Ana apenas assentiu. As mãos calejadas apertavam o avental sujo, enquanto o estômago gritava de fome. Na mesa havia comida, mas não era para ela. Restos, cascas, gordura fria, um pouco de arroz recolhido da toalha. Agora coma isso, antes que eu mande jogar aos porcos. Eles pelo menos dão lucro. A porta bateu. Silêncio. Só o barulho da lenha queimando e da chuva fina lá fora. Ana olhou para o prato. E naquele momento, só existia uma verdade. A fome não tem orgulho. Com mãos trêmulas, ela levou um pedaço à boca, fechou os olhos, tentando engolir, junto à humilhação. Mas antes que conseguisse, a porta dos fundos se abriu. Passos firmes, botas pesadas. Ela congelou. E contra todas as ordens, levantou os olhos. Era ele, Carlos, o herdeiro da fazenda. O homem que passou anos longe. E agora estava de volta. O olhar dele parou nela. Depois, no prato. Depois, nas mãos sujas, segurando aquele resto como se fosse um tesouro. O que é isso? Não havia raiva na voz dele. Havia algo pior. Incredulidade. Ana largou a comida como se queimasse. Perdão, senhor. Eu... eu estava com fome. Carlos respirou fundo. Se aproximou devagar, como quem tenta entender algo que não deveria existir. Você está comendo o que sobrou do meu prato? É comida boa, senhor. Ele fechou os olhos por um instante, e quando abriu, algo havia mudado. Ele puxou a cadeira, sentou-se de frente para ela. Pare. A voz dele agora era firme, mas gentil. Nunca mais coma isso. Mas, senhor, qual é o seu nome? Ana, ele repetiu, como se estivesse guardando. Ana, olhe para mim. E ela olhou. Pela primeira vez em anos. Alguém realmente a via. Não como empregada, não como peso, mas como gente. Enquanto eu for o dono dessa fazenda, ninguém aqui vai comer restos. E então, ele fez o impensável. Estendeu a mão, tocou o braço dela. Você está tremendo? É frio ou medo? Uma lágrima desceu. Os dois, senhor. Ele se levantou. Venha comigo. Não, Dona Ofélia, eu sou o dono. Silêncio. O coração de Ana disparava. Ela não sabia se aquilo era salvação ou o começo de algo ainda mais assustador. Mas naquele instante, entre o medo e a esperança, o destino dos dois mudou. Não com promessas, não com amor, mas com um prato negado e uma mão estendida. Agora me diz, você também sentiu esse aperto no peito? Quantas pessoas hoje ainda vivem como a Ana, em silêncio, sendo ignoradas? E quantos Carlos ainda não perceberam o que acontece dentro da própria casa? Se essa história te tocou, faz o seguinte, agora, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui. De onde você está assistindo essa história, eu quero te conhecer. E continuar contando histórias que mexem com o coração. Porque isso aqui ainda é só o começo. E eu te prometo, o que vem depois vai te surpreender. Ana não se mexeu. O corpo dizia para correr. A mente dizia para obedecer. Mas o coração não sabia em quem acreditar. Carlos estendeu a mão novamente, mais firme. Venha. Dessa vez, não era apenas uma ordem. Era um limite sendo traçado. E, tremendo, Ana aceitou. Os dois atravessaram a cozinha em silêncio. O som dos passos ecoava como um segredo sendo revelado. Ao abrir a porta que levava ao corredor principal da casa, Ana hesitou. Ela nunca passava dali. Aquele espaço não era para gente como ela. Mas Carlos não parou. A conduziu até a sala de jantar. Luz quente, mesa posta, talheres alinhados com perfeição. Era outro mundo. Sente-se,
Ana arregalou os olhos. Senhor, eu não posso. Pode. E vai. Ela sentou na ponta da cadeira, quase sem encostar, como se tivesse medo de sujar o ar. Carlos serviu um prato. Comida quente, fresca, cheirosa. Colocou diante dela. Coma. Ana olhou para ele, como quem pede permissão para existir. E então, comeu. Devagar no começo. Depois, sem conseguir parar. Cada garfada era uma mistura de alívio e dor. Dor por lembrar de todos os dias anteriores. Carlos observava em silêncio, mas por dentro, algo queimava. Raiva. Não dela, mas de tudo que ele não viu. De tudo que aconteceu, debaixo do teto que agora era dele. Quando Ana terminou, colocou o garfo na mesa com cuidado. Obrigada, senhor. Não me chame assim. Ela se assustou. Mas, me chame de Carlos. Silêncio. Aquilo era perigoso. Eu não posso. Pode. Aqui, você pode. Antes que ela respondesse, passos apressados no corredor. O som inconfundível do salto rígido no chão. Dona Ofélia. A porta se abriu com força, e o olhar dela foi direto para a cena. Ana sentada, mesa posta, prato vazio, e Carlos, de pé ao lado. O silêncio que se seguiu foi pesado. O que significa isso? A voz dela, baixa, mas carregada de veneno. Carlos não recuou. Significa que isso nunca mais vai acontecer. Isso o quê? Gente passando fome dentro da minha casa? Os olhos de Ofélia estreitaram. Essa menina é uma empregada. Tem seu lugar. E o lugar dela não é comendo restos. A tensão cresceu. Ana queria desaparecer. Eu cuido dessa casa há 30 anos, disse Ofélia, firme, antes mesmo do senhor aprender a andar. Então já devia saber que isso é errado. A frase caiu como um tapa. Por um segundo, o controle dela vacilou, mas voltou mais forte. O senhor não entende como as coisas funcionam aqui. Carlos deu um passo à frente. Então está na hora de mudar. Silêncio. A guerra havia começado. Ofélia lançou um último olhar para Ana, um olhar que prometia consequências, e saiu, sem dizer mais nada. Mas aquilo era pior, muito pior. Naquela noite, Ana não dormiu. Cada barulho parecia um aviso. Cada sombra, uma ameaça. Ela sabia como as coisas funcionavam ali. Desafiar Dona Ofélia não ficava sem resposta. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Ana foi chamada. A sala de serviço estava fria. E Ofélia já a esperava. Você se esqueceu do seu lugar. Ana abaixou a cabeça. Não, senhora. Então por que estava sentada à mesa? Silêncio. Eu fui mandada. Não ouse colocar a culpa no senhor Carlos. A voz veio cortante. Ele é jovem, ingênuo. Mas eu não sou. Ofélia se aproximou. Aqui, quem manda sou eu. Ana sentiu o coração apertar. E você vai aprender isso. De novo. Naquele dia, o trabalho dobrou. Sem pausa, sem descanso, sem comida. Era punição, silenciosa, mas cruel. Mas algo havia mudado. Ana não era mais a mesma. Porque agora, ela sabia. Alguém tinha visto. Enquanto isso, Carlos andava pela fazenda, observando, perguntando, escutando, e quanto mais via, mais entendia. A Fazenda Trindade não era apenas riqueza, era controle, medo, silêncio, e tudo passava por uma única pessoa, Dona Ofélia. Naquela tarde, ele tomou uma decisão. Chamou todos os funcionários, homens, mulheres, jovens, velhos, reunidos no pátio. Ninguém sabia o motivo, mas todos temiam. Carlos subiu alguns degraus, respirou fundo e falou: a partir de hoje, as coisas vão mudar. Olhares se cruzaram, desconfiados. Ninguém mais vai trabalhar sem comer. Ninguém mais vai ser tratado como menos do que é. Um murmúrio baixo começou. E qualquer problema, vem direto a mim. Silêncio. Pesado. Porque todos sabiam. Aquilo não seria simples. Lá no fundo,
Parada na sombra da varanda, Dona Ofélia observava e sorria. Um sorriso frio, de quem já viu muitas revoltas falharem. E foi naquele momento que tudo ficou claro. Aquilo não era apenas uma história de injustiça, era uma batalha. E Ana, sem perceber, estava no centro dela. Agora me diz, você acha que o Carlos vai conseguir enfrentar a Dona Ofélia? Ou ela ainda vai virar esse jogo? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você está achando da história. E se você quer ver o próximo capítulo, já se inscreve no canal e deixa o like, porque o que vem agora